CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Apresentação: Ginês César. CBN Direito. A pandemia da Covid-19 levou diversos municípios aqui de Mato Grosso do Sul a terem reconhecida a situação de calamidade pública. Já são aproximadamente 40 municípios aqui do estado, praticamente a metade, com a situação decretada e reconhecida pela Assembleia. Mas a calamidade pública gerou polêmicas em alguns locais. Por exemplo, Bonito. Nós até mostramos aqui algumas semanas atrás. Vereadores lá de Bonito foram contra a situação porque eles defenderam que isso afastaria os turistas da cidade, já que o turismo está retornando aos poucos e há uma previsão de retorno maior a partir de julho agora. E para entender o que é calamidade pública que tantos municípios estão decretando, nós vamos conversar hoje, ao vivo, no CBN Direito, com o advogado especialista em Direito Administrativo Antônio Barbosa de Lima Júnior. Doutor Antônio, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Olá, Ginês, obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar a nossa conversa, Antônio, qual que é a intenção da calamidade pública, de ter esse decreto reconhecido pela Assembleia, por exemplo, pela Câmara, pela Assembleia? Qual que é a importância disso para o município que é afetado por algum problema? Na verdade, Ginês, a calamidade pública ela vai ser decretada após o estado de emergência, para que algumas medidas possam ser tomadas de maneira mais célere, ou seja, de maneira mais rápida, Então, normalmente, a calamidade pública ela vem posterior a uma decretação de emergência, como o município de Campo Grande o fez, E, posteriormente, é decretada a calamidade pública. E ela tem o objetivo justamente da administração pública tomar essas medidas através de contratações mais rápidas, mais talvez eficientes e sem toda aquela burocracia que normalmente a administração precisa ter, entre outros reflexos. Do ponto de vista jurídico, quais são as mudanças jurídicas que ela provoca no estado e no município? Dispensa algumas exigências, por exemplo? Exatamente, ela vai depender de uma lei que a decrete, ou seja, que a declare, como assim posso dizer. O decreto 14.247 de 2020 agora, de abril de 2020, perdão, do município de Campo Grande, por exemplo, então ele vale somente para as contratações municipais, somente para as contratações do município. Em seu artigo 3º-A, dispõe que a contratação de bens ou serviços com dispensa de licitação observará os termos previstos no artigo 4º e 4º, inciso 1, da Lei Federal 13.979. Ou seja, ele usa do artigo da Lei Federal para trazer as exigências, as hipóteses de dispensa de licitação para contratações do município. Ou seja, a dispensa de licitação é uma contratação direta do município, E o que diz a Lei 13.979, que trata também de hipóteses relacionadas ao coronavírus, mas aí sim em nível federal, em seu artigo 4º. Ela diz que ficam dispensadas também ficam dispensadas as licitações para aquisição de bens e serviços de insumo na área da saúde, justamente para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Ou seja, é sempre relacionado relacionado ao coronavírus, ao combate do coronavírus. E aí se é dispensado, então, a licitação. Só para a gente entender um pouquinho melhor, a gente também ouve vários pontos de vista, Tem algumas situações que a gente encara até como questão política, pela questão do momento, do apelo, da sensibilidade da situação. Por exemplo, aqui no estado tem municípios que ainda não tiveram casos confirmados da doença, mas que já estão com a situação de calamidade pública reconhecida. Como o senhor avalia essa questão? Esses locais podem ter esse direito reconhecido, mesmo que ainda não haja a evidência local no município de um problema mais grave ou mais sério? É
uma situação complicada, né? Porque apesar da declaração da calamidade pública ter alguns reflexos, né, existe a administração ainda deverá, né, nos seus contratos e tal, tomar cuidado, né, com aqueles princípios de economicidade, eficiência, proporcionalidade. Então, a priori, ou seja, a princípio, a declaração de calamidade pública tão somente, ela vem como uma medida que pode ser usada. Ela não precisa, de cara, alterar aquele ambiente. E a calamidade pública, ela é um termo jurídico. Às vezes ela assusta o leigo, as pessoas que não entendem o que é a calamidade pública. Mas ela é uma medida preventiva. Aliás, ela é uma medida... O estado de emergência é uma medida preventiva, mas a calamidade pública é uma medida para solucionar alguns problemas encontrados. Se esses problemas não existem ainda, né, é um ato discricionário do governador, no caso do estado, ou do prefeito, no caso do município, tá? Ele pode decretar ou não, mas normalmente ele vai se embasar em algum documento. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela declarou situação de emergência ainda em janeiro de 2020, né? Após isso, muitos países foram atrás. A Itália, depois disso, já declarou estado de emergência, né, em novembro de 2019, porque ela teve alguns problemas. A Espanha, em março de 2013, junto com os Estados Unidos, baseando-se na declaração da OMS, né? Isso a nível, claro, mundial. Mas então o município, apesar dele não ter nenhum caso ou alguma coisa assim, ele pode tentar se precaver. Por exemplo, ele quer comprar respiradores de maneira emergencial, por exemplo. Ele não quer que tenha nenhum caso, ele já quer ter os respiradores ali. Então ele declara, dispensa a licitação, faz uma contratação direta, faz uma maneira mais simples de cotação, por exemplo, ou às vezes só tem um fornecedor mesmo que ele pode comprar, e ele não vai precisar esperar meses, talvez muitos meses, para o processo licitatório correr normalmente, porque aí a crise já vai ter passado. Doutor Antônio, para quem está nos ouvindo agora, quando a gente tira essas amarras, né, para seguir os protocolos de licitação, tomada de preço, o que dá transparência, né, em tese da transparência para toda compra, por exemplo, ou contratação, um município ou um estado, né, ou até mesmo o país, que é o caso hoje nosso do Brasil, tem esse decreto. Quem é que fiscaliza? Qual que é a importância da transparência em cada uma das medidas? A transparência é essencial, tá? Ela é um princípio base de todos os movimentos e contratações e tomadas de decisão da administração pública, tá? Então, quem que fiscaliza o contrato? Aqueles órgãos de controle que já fiscalizam qualquer tipo de contrato, que é o Tribunal de Contas do Estado para contratações do Estado e do município e dos municípios do Estado, né? E o Tribunal de Contas da União para as contratações a nível federal. Né? Além disso, o Ministério Público ele mantém permanente atenção a todos esses contratos celebrados pela administração pública, né? O próprio administrador, que tem a sua equipe jurídica, que vai realizar esse autocontrole, né? O Tribunal de Contas da União, por exemplo, para contratações a níveis federais, ele tem uma portaria número 215 de 2005. Por exemplo, que dispõe em seu artigo 6º, que nas hipóteses de aquisições por dispensa de licitação, ou seja, essas aquisições mais rápidas, que não precisam de um processo licitatório, as unidades vão adotar preferencialmente o sistema de cotação eletrônica. Então ela vai ter sim um processo de compra, tá? Mas não vai seguir todos aqueles ritos mais morosos um pouco, justamente porque prezam por uma segurança maior, porque simplesmente não dá tempo deles o fazerem. Mas o Tribunal de Contas vai estar alerta, ele vai poder fiscalizar esses contratos que deverão ser feitos sim, com isenção, com economicidade, com eficiência, com razoabilidade. Os princípios são os mesmos. 10 horas e 54 minutos, eu quero fazer uma correção aqui em relação ao nosso entrevistado de hoje no CBN Direito. Nós conversamos com Antônio Barbosa de Souza Neto, né? Reforçando, tinha um erro aqui no sobrenome, mas é Antônio Barbosa de Souza Neto, a quem nós agradecemos mais uma vez a participação. 10 horas e 55 minutos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.